a palavra do professor doutor Paulo Ros. Paulo Ricardo Ros é doutor em Educação pela USP, Universidade de São Paulo, e mestre em Educação Permanente e Recursos Humanos pela Universidade Federal do Paraná e graduado em Pedagogia. É professor associado do setor de educação, Departamento de Planejamento e Administração Escolar, DEPLAI, da Universidade Federal do Paraná, palestrante e pesquisador em educação inclusiva, cognição, aprendizagem e desenvolvimento humano. Professor Paulo Ros falará sobre educação, deficiência e dialogicidade. Com você, Paulo Ros, a palavra. Obrigado, querida Leomar, essa simpatia, elegância e talento que nós temos em Curitiba, à frente dessa grande instituição que sempre promove iniciativas, práticas de inclusão social, especialmente a inclusão das pessoas com deficiência. Antes de iniciar meu tema, enquanto preparava hoje, Ricardo, preparava alguns tópicos, me vieram algumas ideias que eu as considerava inéditas, mas já não considero mais, porque nada é inédito, né? Nada é original, tudo já foi criado, assim como tudo que é realidade também está na internet, né? O real se tornou virtual, do mesmo modo também nada é original. Mas uma dessas ideias, Ricardo e colegas, os dois, Ricardo, o outro então, o Vilar. Mas então serve para o Vilar. Eu pensava a ideia exatamente que se um dia as cidades fossem de fato para as pessoas, mas de fato, nós teríamos de ter não só calçadas acessíveis, né, mas um universo de situações para as pessoas. As pessoas deveriam ser as verdadeiras prioridades. Próximo à minha casa, há 2 anos foi construído um asfalto e a pista se tornou quase uma rodovia. E num dos lados, porque eu conversei lá com um empreiteiro, foi feita uma pseudo-calçada de uns 80 centímetros próximo ao meio-fio. Mas o trecho era de 2 quadras, foi feito em 1 quadra. A outra quadra continua com entulho. Então, a cidade é construída para que o ser humano não seja prioridade. Essa é uma conclusão. Tá bom, e daí, professor? O que fazer com essa conclusão? Nós temos uma parcela de responsabilidade no estado caótico, no estado de falta em que nos encontramos. Nós não exercemos a nossa cidadania, nós não reivindicamos direitos, nós não participamos nas diferentes esferas de atuação como poderíamos participar. Mas você pode dizer, então você vai atribuir para nós essa responsabilidade? Sim, porque nós já, se fôssemos crianças, poderíamos alegar, não fomos educados para reivindicar. Crescemos com a ideia que o mundo era harmônico, que o mundo deveria ser exatamente assim. A pessoa com deficiência seria alijada, seria excluída, e isso seria natural. Mas nós já crescemos. Nós já temos a condição de refletir sobre o que é natural, o que é de ordem do biológico e o que é de ordem do social. Então, nós já temos essa clareza.
Mas nós somos, reiteradas vezes, em diferentes situações, enganados. E nós contribuímos para isso. Uma prova, não só teórica, mas política do que eu penso acerca dessa responsabilidade, é o modo como nós nos apropriamos privadamente do público. Vamos dar um exemplo bem fugaz, bem simples. As pessoas postam elementos na internet sem levar em consideração que estão sendo vistas por uma multidão. Postam suas raivas, suas vicissitudes, seus... como? Boa, obrigado. Suas frustrações de maneira indevida, ofensiva, agressiva, como se outro não houvesse para julgá-la, para olhá-la, para elaborar um tipo de julgamento sobre você. Mas você está na esfera pública, mas age como se na privada tivesse. Não é? Obrigado. E essa é apenas uma simples demonstração de equívoco nosso, de adulto. Porque a criança, perdoa-se. Temos outras. Usamos de espaços públicos para fins privados. Outro dia, desci no andar da direção da universidade e eu tinha que postar um envelope via Sedex e eu fiz questão de perguntar se havia correio próximo. A pessoa, eu não sabia que tinha correio. A pessoa, tem, mas se quiser mandar por aqui. Eu falei, não, é de caráter particular, eu não posso mandar uma correspondência de caráter particular, me valendo do serviço público. E foi bom porque eu descobri que havia um correio a 50 metros, e eu não sabia. Então, e assim eu me eduquei e possivelmente outras pessoas viram aquela atitude. Ah, mas você já nunca fez isso? Já fiz. Já fiz. Então, nós erramos, mas podemos evitar os erros. Evitar, e temos outros erros. Quando eu percebo algo que incomoda uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência, e me mantenho com uma atitude de não é comigo, é uma atitude de não cidadã. É uma atitude individualista, infantil, voluntarista, egoísta. Então, o Dr. Ricardo dizia, sociedade brasileira, prevista em lei, deverá ser livre, justa, e o que foi o terceiro elemento que ele disse? Solidária. Muito bem. Solidária. E solidária não é apenas eu fazer pelo outro para anular o outro, fazer para substituir o serviço público. Solidariedade é atuar nas esferas de que participo, apontar o que nos falta, o que falta ao outro, e apontar as alternativas sociais para melhorar a vida minha e do outro, não apenas a minha. Então, nós temos uma história de não participação, de privatização do público muito grande, né? Nós saímos de casa, dirigimos o automóvel como se estivéssemos em casa. Vida privada apenas. Então, tem exemplos muito simplistas, para não citar exemplos mais graves que vocês já conhecem, eu prefiro não citar. Não é isso? Então, a pessoa com deficiência, numa escola, disse o professor Ricardo, né, não seria apenas ônus, né, para que justificasse uma tal solidariedade, mas seria um benefício para todas as pessoas que interagissem com ela. Gente, há muitos anos, me lembro, em 1998, eu fiz um
pequeno estágio numa escola dos Estados Unidos, e lá eu vi esse discurso. As pessoas com deficiência participam da sociedade para exercer um papel de transformar a sociedade. Quer dizer, mas a simples presença justifica? Sim e não. Porque se ela estiver ali super protegida ou anulada, ela não transforma. Mas se ela estiver ali, ela e seus cuidadores, e ou os profissionais que a atendam, fizerem uma atitude crítica, reflexiva diante do que ela tem e do que ela não tem, então ela transforma. A minha pergunta inicial seria, que eu programei aqui, por que inclusão? Porque eu não vou conceituar, aliás vou, mas diferente do que alguns conceitos que a gente conhece por aí. E eu pensei assim, por que inclusão? Porque nós não tínhamos inclusão, nós não tínhamos o direito de participar. O Dr. Ricardo explorou essa ideia muito bem. Nós éramos vistos como um problema. E a consequência desse olhar social sobre nós, sobre as pessoas com deficiência, era que nós aceitávamos essa ideia de problema. Como exemplo pessoal, não é tão significativo, é verdade? Me lembro que quando eu chegava numa escola, querida escola, AFAM, eu dobrava a bengala e punha na bolsa escolar. E uma certa ocasião, uma professora me abordou. Escuta, a gente percebeu que você guarda a bengala quando chega no portão da escola. Eu falei, pois é. Era um ato de autodefesa, de negação da deficiência. Mas uma outra professora interveio e disse assim, você sabia que usar a bengala é uma atitude bonita, que lhe confere poder aos olhos do outro e poder pessoal para você? Eu não sabia disso, mas eu era adolescente. Então, por que inclusão? Porque toda pessoa tenha uma deficiência, seja ela com deficiência ou sem deficiência, tem o direito de educar-se, de trabalhar. Mas eu quero enfocar, porque o Enio vai focar mais no trabalho, fundamentalmente participar. Participar em múltiplas esferas. Mas para participar, o que é preciso para participar? Não basta estar presente, é preciso estar presente como vocês estão aqui, atentamente e criticamente. Vide o debate anterior. Para participar é preciso conhecer o que existe na realidade, conhecer os direitos, que na história da acessibilidade hoje felizmente mudou o nome, né? Era entendida como acessibilidade programática, o nome complicado. Então, conhecer os direitos, conhecer os princípios básicos da ciência, o modo como as sociedades se organizaram e como se organizam. Mas isso ainda não é suficiente. É preciso apropriar-se das diferentes formas de comunicação. Porque eu não me comunico sozinho. Quando eu me comunico, na perspectiva tradicional, imaginava-se que o grande poder estava com aquele que comunica, com aquele que expressa, com aquele que manifesta. Mas hoje, a interpretação é diferente. Porque numa perspectiva não tradicional, vamos dizer, uma perspectiva da diversidade, o poder é seu. Eu estou imaginando que estou comunicando, ok? Mas você está interpretando o que você quiser.
Eu não te obrigo a entender o que eu entendo, a dizer, repita o que eu disse. É isso que eu quero dizer. Você interpreta o que você quiser. O poder é seu. Vocês percebem como muda, vamos usar essa denominação, o paradigma, ele se desloca, vamos usar o termo tradicional que eu não gosto, do emissor, vamos chamar de político. Ele se desloca do político, né, daquele que queria convencer, para o sujeito, os sujeitos. Agora todos comunicam. Porém, todos agora são singulares, são únicos, não são iguais. Eu não quero que todos repitam o meu discurso, como dizia o poeta, meu Deus, esqueci o nome dele, o Montenegro. Não quero que repita meu discurso como prece ou fervor. Não, você construa o seu. E o seu discurso será tomado como a sua verdade. A mim, mais do que o seu discurso, você será percebido por nós como sujeito. E se nós continuarmos essa troca de expressão e réplica, nós iremos construir não só diálogos, nós iremos construir fluxos comunicativos, fluxos afetivos, fluxos de diferenças. Nossas diferenças que não eram percebidas começam a existir. Porque a diferença não está no biológico, já disse o Dr. Ricardo, ok? Então isso já está certo, não está no biológico. Muito bem. Não está na deficiência apenas. A lei diz, a deficiência é um impedimento. Eu já vou criticar isso, porque meu papel aqui é criticar. É um impedimento. Aí eu marquei assim, impedimento mais barreira, né? Isso que configura a deficiência, impedimento mais barreira, igual a possibilidade ou não de participação. Muito bem. Mas não é isso que eu vejo em você, se você estabelece trocas comigo. Eu vejo em você não impedimento, eu não vejo você em barreira, perdão, eu não vejo barreira em você, e nem no social. Eu vejo outra coisa. Eu vejo direito, eu vejo sujeito, e eu vejo participação, e vejo cidadania, e vejo política. A política, numa perspectiva inclusiva, não é a minha política, e não é a sua, mas é o conflito das nossas políticas. A sua versão se conflita com a minha versão. Essa é a inclusão que eu quero. Quando faço aula, costumo me valer da perspectiva dialógica, né? Perspectiva das perguntas. Minha aula é sempre perguntas. E algum aluno me pergunta algo. Se tiver algum aluno meu aqui, o que é que eu faço? Eu não respondo. Eu devolvo as perguntas. Porque quando você pergunta, você tem uma hipótese de resposta. Não tem? Por que você quer a minha resposta? Eu vou ajudar a construir. Mas antes eu quero saber qual é a sua. Você tem história? Você é sujeito? Mas eu não sei nada sobre isso, então eu faço uma outra pergunta. De tal modo que você se manifeste, que a tua ideia de sujeito apareça como sujeito. Então, eu procuro pôr em prática, nem sempre consigo, porque quando um grupo é maior, mais de 15 ou 20 pessoas, começa a ficar mais complexo. E nessa perspectiva de educação, de inclusão, você pode ter, inclusive, menos conteúdo. Conteúdo.
na perspectiva que a gente entende por conteúdo, mas você tem uma construção da subjetividade. Mas você tem conteúdo. E o pouco conteúdo que há começa a ser associado ao sujeito que o elabora e que o manifesta. E o professor, numa perspectiva inclusiva, começa a enxergar nesse sujeito valores, singularidades do que ele manifestou e mais. Aqui tem um elemento importante. Começa a enxergar em cada um dos sujeitos elementos, fragmentos de futuro. Eu sempre dou como exemplo, desculpe para os que já ouviram esse meu exemplo, eu não gosto de repetir exemplo, mas que se há de fazer pela minha pequenez intelectual. Eu vou repetir o exemplo. Quando a mãe tem um bebê, por isso mãe, né? Começa a dar banho nesse bebê, começa a conversar com o bebê, ela não tem um feedback linguístico, mas tem um feedback no sorriso do bebê, na alegria, né? Portanto, se está no corpo, está na emoção do bebê. A emoção é corporal, e o corpo comunica. E ela começa a idealizar esse bebê. Nossa, que menina linda, né? Vai ser igual a mamãe. Não é assim? Para não falar que a maioria aqui é mulher. Outra coisa. Esse tipo de projeção, que a psicologia chama, é também devida a um professor que se pretenda inclusivo. Na chegada aqui no saguão, enquanto usufruíamos de um café, e outros quitutes propiciados pela Uninter, a pedido da professora Leomar e do professor Enio, aproveito para agradecer, pela elegância, é assim que você faz evento, é assim mesmo, parabéns, com gravação, com YouTube, coisa de qualidade tem que ser assim, inclusiva. A professora Giele, que aqui está presente com suas alunas, me presenteou com essa perspectiva que compartilho com vocês. Ela disse, estão aqui meus alunos que agora deixaram de ser apenas coadjuvantes. Agora são protagonistas. Elas apresentam o trabalho que fazemos nas escolas. Falei, ótimo, parabéns! É assim que se faz inclusão. Claro que não estou defendendo nenhuma perspectiva espontaneísta. A minha perspectiva de inclusão está calcada em 3 dimensões. Uma, o conhecimento, a epistemologia. É preciso conhecer o que já se produziu por homens e mulheres que nos sucederam, que nos antecederam. É preciso tornar subjetivo, apropriar-se, reelaborar o que milhões de pessoas, ao longo de milhões de períodos, acumularam. Apropriar-se, reelaborar, tornar novo, tornar singular. Então, essa seria a segunda dimensão. Não estou inventando. E a terceira é a esfera da participação social, da interação. E essas 3 dimensões se conjugam continuadamente, sem uma ordem de prioridade. Porque se uma pessoa não se apropriou do conhecimento, mas demonstra condições de participação, cabe ao professor empoderar esta pessoa, enxergar nela capacidades, enxergar nela elementos de aprendizagem. Há outras 3 dimensões que eu gostaria de enfatizar. A ideia, que já estão implícitas, a ideia da me ajuda no tempo aí, Anne, por favor, eu
Não estou marcando aqui. E quebrei o meu roteiro. Então, mais 5, pode ser? Obrigado. Eu tinha prometido até 9h15. E eu quebrei o meu roteiro, gente. Mas a ideia da autoria. A perspectiva tradicional de educação, a teoria vinha antes do estudante, porque não importava quem eram os estudantes. Era importante transmitir a teoria, ok? Os estudantes eram considerados importantes, mas individualmente não eram considerados. Eles compunham um grupo homogêneo de estudantes. Então havia que transmitir a teoria. A ideia da autoria quebra a lógica tradicionalmente reiterada de primeiro a teoria e depois o estudante. Por quê? Porque nós não podemos considerar todos iguais. Porque nós temos de adaptar linguagens. Porque nós temos de fazer falar a história de cada um dos alunos. Porque nós temos de conhecer o que Fernando Becker chama de quais são os saberes prévios do estudante, quais são suas emoções, né? Quais são os recursos de que utiliza para se relacionar com outras pessoas, que visão que ele tem de si mesmo. Embora eu defenda a tese de que a identidade nunca está pronta, nós temos identidades, mas essas identidades estão sempre se reconstituindo. Mas uma primeira ideia de quem é o aluno precisa ser percebida pelo professor, porque nós somos a todo tempo percebidos pelo outro. Estou usando o termo percebido para não falar vistos, né? Mas poderia falar, nós somos vistos pelo outro. O modo como o outro me percebe, me vê, me introduz num fluxo de relações. Você fala para o aluno, puxa, como você responde bem, como você participa da aula. Pronto. Aquela fala do professor, aquele olhar do professor, passou a constituir o fluxo do aluno, a identidade do aluno, que não é só a identidade, mas passa a compor as suas relações de pessoa humana. As outras pessoas vão passar, puxa, o professor falou isso de você? Eu me lembro, uma vez um professor tomou uma redação minha para ler em aula, apontou mais de 50 erros, eu achando que ele ia tomar a redação para elogiar, e elogiou, mas como ele apontou vários erros de escrita e tal, no final da aula os alunos, meu Deus, mas quanto erro, hein? Mas não foi essa a ideia do professor, a ideia foi tomar a redação como exemplo, mas como ele apontou vários erros, olha só como o modo de sermos vistos nos recoloca numa outra relação com o outro. Então, olha a responsabilidade do professor para incluir as pessoas. Mas eu vou além, hein? Até para para aqueles que não são professores, a responsabilidade de todos nós, sejamos ou não professores. Nós temos que ultrapassar a fronteira do privado, da individualidade, das necessidades pessoais das nossas ações. Nenhuma ação pertence apenas ao privado. Todas as ações ecoam no fluxo das relações. Por isso, não podemos anular o outro pelo autoritarismo, tampouco anular o outro, que era a perspectiva tradicional, tampouco anular o outro pela superproteção, dar-lhe tudo e mais até do que ele não precisa, além do que ele precisa, para dar a mensagem que nós somos bonzinhos. Antes que o bebê pede a água, a mãe dá água. Antes que o menino
Vamos que a pessoa cega peça o alimento, alguém serve tudo que está sendo servido. Antes, nem quero dar o exemplo da Lília aqui de cruzar a rua, né, Lília? Mas também serve. Mas há a multiplicidade de outros exemplos, bem mais graves, porque a verdadeira superproteção são práticas reiteradas de anulação do outro, a tal ponto que o outro passa a se identificar com o protetor, com aquele que oprime. Ah, a pessoa me faz isso comigo porque ela tem medo que eu me machuque. Um dia eu contava da minha infância, é a última, tá indo, desculpe, do quanto eu tive uma infância liberta e libertária, de explorações, e uma professora levantou e disse isso, nem eu tinha consciência disso, nunca mais esqueci. A tua mãe era uma sábia. E eu contava dos riscos que eu corria, de subir a cavalo, cair de cavalo, e subir em árvore, cortar madeira, e andar quilômetros longe de casa, com o irmão de 3 anos e eu com 6. E ela disse, a tua mãe era sábia. Agradeça a sua mãe, porque ela não protegeu você. Quantos de nós somos superprotetores, ou fomos superprotegidos, anulados, e ainda agradecíamos àqueles que nos protegiam? Então, participar da esfera pública é assumir a responsabilidade da autoria, do protagonismo, de ser não apenas uma pessoa com deficiência, mas também, né? Mas ser outro, ser sujeito, assumir responsabilidades. O que é assumir responsabilidade? É contribuir para as transformações que se fazem necessárias, que vão além da dimensão individual. E eu aproveito para terminar, colocando a minha parcela de contribuição, a minha parcela de erro, né, nesse conjunto de problemas com os quais a sociedade se depara. Todos nós faltamos como professores, como estudantes, porque não conhecíamos a realidade em que vivíamos. E não conhecemos a realidade em que vivíamos. Achávamos que estávamos num mundo harmônico, porque assim nos foi ensinado. E a realidade não é exatamente como nos foi ensinado. A realidade é desigual, é injusta. A pessoa com deficiência, o fato de estar aqui, não significa que está garantido o exercício de sua cidadania, não está, nem para mim, nem para você. Nós temos muito a fazer. Se cada pessoa aqui fosse dar um exemplo, teria N exemplos de não cidadania. Então, fica aqui meu chamamento para todos nós sermos muito mais cidadãos do que somos. Obrigado.